A ministra das Relações Exteriores da Síria também se manifestou. Em declaração à mídia síria, Assad al-Shaitbani demonstrou preocupação com certas milícias armadas atuando fora da soberania do Estado no Líbano. Vamos a uma atualização em campo com Joe Brown, correspondente da I24 News em inglês, ao vivo no norte de Israel, perto da fronteira com Líbano e Síria. Agora, Joe, o Hezbollah já atua há muito tempo tanto no Líbano quanto na Síria. Mas agora, sob a nova liderança síria, eles estão tentando enfrentar o grupo ligado ao Irã. Qual o real significado prático dessas declarações? Bem, o Hezbollah tem sido uma pedra no sapato do governo sírio desde que eles assumiram em 2024. Lembre-se de que eles estavam ajudando o governo Assad na guerra civil síria. Havia cerca de 10 mil combatentes que foram para lá para ficar ao lado deles. E ainda há uma presença forte em algumas partes do país. Mas o problema agora é que esses grupos aliados ainda estão causando confusão do outro lado da fronteira. Eles estão tentando contrabandear armamentos pela fronteira. Eles ainda têm aliados locais por toda a região. E isso é algo que Ahmed al-Shara está tentando acabar. Ele está tentando unificar todas as milícias sob uma única organização, o exército sírio. Mas o Hezbollah não quer que isto aconteça. Na verdade, só na semana passada, as forças de segurança sírias conseguiram desmantelar vários grupos ligados ao Hezbollah em todo o país, que estavam planejando assassinatos contra ministros de alto escalão. Então, essencialmente, se houver um Hezbollah mais fraco no Líbano, também haverá um Hezbollah mais fraco na Síria. Funciona dos dois lados. Então é por isso que al-Shabaini disse que ria reduzir a influência do Hezbollah no Líbano. Essencialmente, o que os últimos 3 anos mostraram é que a maioria do Oriente Médio só quer paz. Eles viram a devastação e destruição que isso causou. Eles não querem que ninguém atue como uma grande superpotência e assuma o controle. Eles querem ter algum tipo de diplomacia em toda a região. E isso é uma má notícia para o Hezbollah, porque eles prosperam em tempos de incerteza e vácuos de poder. E eles são o obstáculo para a paz entre a Síria e o Líbano. E não só isso, claro. Eles são a principal questão que impede as forças de defesa de Israel de se retirarem do sul do Líbano, criando assim um possível caminho para a paz entre o Líbano e Israel. Então, com tudo isso se encaixando, pode até haver um caminho de longo prazo, como al-Shabaini mencionou, para a normalização entre Israel e Síria. Mas ainda há alguns passos a serem dados. Mas a maior questão aqui na região é o Hezbollah. Isso é algo que a Síria quer acabar, tanto em seu próprio país quanto no Líbano, para que possa ter algum vislumbre de um novo Oriente Médio como al-Shara deseja. Joe Brown, obrigada pela análise e pela atualização direto do local. A Síria volta a se aproximar da Europa. O Conselho Europeu restabeleceu os laços comerciais com Damasco, chamando isso de um claro sinal político do compromisso da União de retomar o engajamento e apoiar a recuperação econômica da Síria. O acordo foi parcialmente suspenso em 2011, durante a repressão de Assad no início da Guerra Civil. Enquanto o presidente Ahmed al-Shara busca reintegrar a Síria ao Ocidente, a medida representa um grande avanço diplomático. Outro grande passo diplomático é que a Síria está falando sobre relações com Israel. Confira o que o ministro das Relações Exteriores da Síria falou hoje. Sobre o relacionamento com Israel. Quanto ao relacionamento com Israel, no último ano e meio, temos recebido ameaças de Israel e tentativas de desestabilização do nosso país. Houve negociações sob mediação dos Estados Unidos. Ainda não chegamos a um resultado, mas esperamos ter uma relação calma e estável com Israel. Do lado israelense e também. Agora estamos com a doutora Joel Parker, pesquisadora do Centro Moshe Dayan. Agora, doutora Parker, essa esperança de uma relação calma e estável com Israel é uma declaração bastante positiva vinda do ministro das Relações Exteriores da Síria. O que isso indica sobre as intenções da Síria neste momento? Bem, o Estado sírio, o governo de transição sírio, se você quiser chamar assim, que é como eles mesmos se denominam, está tentando agora consolidar o controle sobre todo o território da Síria. E eles estão fazendo um bom trabalho nisso, aliás, com apoio, obviamente, de atores da região, como Turquia, Catar e Arábia Saudita, mas também dos Estados Unidos e, claramente, da União Europeia.
Então eu acho que a ideia de manter a fronteira com Israel tranquila seria certamente um benefício para o atual governo em Damasco. Eles adorariam isso. É uma vitória para eles. E eu não vejo nenhum motivo para que Israel necessariamente não queira isso. Só que provavelmente vamos precisar com o tempo para realmente chegar a um entendimento sobre a questão da fronteira e dos drusos no sul. Há várias questões sobre as quais ainda não chegamos a um acordo. Doutora Parker, eu quero que você fique comigo, pois ainda temos mais alguns tópicos sobre a Síria. Mas antes, só quero voltar aqui para um comentário da Shiri também. O potencial das relações entre Israel e Síria ainda depende da resolução de muitas questões. Achar que o novo governo pode resolver essas questões? Bem, fico feliz que eles supostamente queiram paz. Acho que Israel quer paz. Acho que tomar o controle da Síria e consolidar o poder também envolve atos genocidas contra drusos e alauítas. E isso deve ser mencionado sempre que houver oportunidade. E é triste para mim ver os europeus fazendo isso sem abordar esses crimes flagrantes, crimes de guerra dos mais horríveis que aconteceram na Síria no último ano. Além disso, não tendo realmente uma posição sobre os direitos das minorias na Europa. Quer dizer, na Síria eu gostaria que eles defendessem essas minorias como fazem com os palestinos. Então isso é uma coisa. Eu acho que, sabe, o mais importante é que, você sabe, declarações são boas. Vamos analisar a fundo no sistema educacional desse novo governo, desse novo regime. E você vê algo muito islamista, jihadista, muito problemático. Livros escolares contra Israel e contra judeus apoiando o Hamas. Então temos que olhar para os fatos e não apenas para declarações feitas só para agradar a opinião pública. Mas eu acho que para os europeus isso já é suficiente. Doutora Parker, quando se trata dessa medida mais recente da União Europeia, tentando reintegrar a Síria, começando pelo comércio econômico, isso é algo simbólico ou um passo real em direção à reconstrução? Isso é importante para a Síria e Europa, pois acredito que os europeus, especialmente a Alemanha, gostariam de ter de volta alguns refugiados sírios que chegaram em meados da década de 2010, por volta de 2015. Eles gostariam que eles voltassem, você sabe, retornassem para a Síria. Não todos, mas certamente aqueles que desejam. Há cerca de 1 milhão de refugiados sírios vivendo na Alemanha. E eu acho que eles gostariam de, você sabe, incentivá-los gentilmente para que retornem à Síria. Então, certamente há um interesse desse lado. A própria Síria está avançando. Se você observar a violência no último ano, todas as tendências caíram. A linha está claramente descendo. Sim, houve picos de violência terrível. Evito usar a palavra genocídio, pois acredito que está um pouco desgastada. Houve casos de violência terrível contra as minorias alauíta e drusa, e eu realmente acho que devemos mencionar isso. Acho que também devemos citar que em toda a Síria há uma tendência geral de queda da violência. Acho que é isso que a União Europeia quer, pois deseja ver seus refugiados sírios voltando em segurança. Eles não os enviarão para uma zona de guerra. Acho que esse é o caminho de mão dupla aqui. Os europeus querem devolver os refugiados sírios para um lar seguro. E os sírios gostariam de mostrar que tem um lar seguro para eles voltarem. Acredito que isso beneficia ambos os lados. Há algum sinal de que os refugiados sírios, a maioria deles, realmente querem voltar para a Síria sob esse novo governo, depois de terem formado um lar e uma vida para si na Europa nos últimos mais de 10 anos? Essa pergunta é difícil porque há grupos de refugiados sírios que não conseguiram se estabelecer totalmente na Europa. E há grupos de refugiados sírios que tiveram um sucesso imenso. Na verdade, há um sírio curdo, que é, se não me engano, prefeito de uma cidade na Alemanha atualmente. Alguns sírios tiveram sucesso seguindo o caminho oferecido pelos alemães, aprenderam o idioma e prosperaram. Outros tiveram menos êxito. O problema é que aqueles que não tiveram sucesso também não estão muito dispostos a voltar para a Síria com muito pouco dinheiro e poucas perspectivas. Então eles meio que ficam presos em um limbo. Certo, Dr. Joel Parker. Muito interessante o que esperar para o futuro da Síria. Obrigada por participar hoje na i24 News English. Obrigado.
De volta ao estúdio com o analista de segurança Jonathan Hayev. Agora, quando se trata do novo governo sírio tentando reprimir o Hezbollah, as forças de defesa de Israel têm essas 5 posições ao longo da fronteira com a Síria. Então, é do interesse da Síria permitir que as forças de defesa de Israel mantenham essas posições, especialmente na fronteira entre Síria e Líbano, caso realmente reprimam o Hezbollah? Pode ser, mas publicamente a Síria não pode admitir isso. Ela não pode simplesmente dizer queremos forças israelenses em nosso território. Mesmo que fosse o caso, é algo que a Síria não pode dizer. É verdade que tanto o governo sírio quanto Israel veem o Hezbollah como inimigo. Eu suspeito que se você fizesse essa pergunta e perguntasse de quem os sírios gostam menos, se é de Israel ou do Hezbollah, acho que Israel ainda ganha. Certo, Jonathan Hayev, obrigada por essa atualização.